Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer mais uma questão da prova de matemática do vestibular ITA 2021. O que diz a questão? Seja P uma pirâmide regular com base quadrada. E suponha que os centros da esfera inscrita e circunscrita a essa pirâmide coincidam. Determine a razão entre as duas áreas, da esfera circunscrita e da esfera inscrita. Bom, para começar esse problema, eu acho que antes de tentar entender totalmente, desenhe a pirâmide. Então, ao desenhar a pirâmide, como que eu desenho? Eu tenho o costume de desenhar assim. Eu vou pegar 3 segmentos, são esses 3 que são os mais importantes, tá? Normalmente, pode ser interessante já fazer o último aqui, né? Vai ficar legalzinho. E daqui, a gente dá uma apagada, porque o de trás tem que ser tracejado. Tá, essa aqui é a nossa pirâmide. Nossa pirâmide não, essa aqui é a nossa base quadrada, que a gente desenha como se fosse um paralelogramo por causa de ideias de projeção. Marcamos, vamos dizer, aproximadamente o centro. O centro eu vou marcar mais ou menos aqui. E do centro, sempre, eu vou traçar a reta vertical do centro. Ao traçar, eu escolho qualquer altura. Dado qualquer altura, eu vou escolher esse pontinho aqui e vamos chamar essa parte aqui de V. E no V, o que a gente faz? Termina traçando a nossa pirâmide. Então, essa é a pirâmide. Não precisa se importar. Muitas vezes acontece, do jeito que foi feito aqui, de as duas bases coincidir, dois lados de trás coincidir. Nenhum problema, você não vai usar aquele lado. Você só usa um deles. Tá, por exemplo, claro, se vocês quisessem fazer a figura mais legalzinha, ao invés de fazer assim como que eu coloquei, pode fazer mais inclinado. Tá? Fazer a figura mais ou menos nesse formato aqui. Tá? Dá no mesmo. Tá? E daqui você faz a base e faz a mesma ideia. Mas não precisa disso tudo, já é o quanto basta isso. E o que a gente vai precisar traçar? Os segmentos que a gente vai precisar traçar normalmente são esse aqui. Se quiser, pode traçar aqui. E também pode traçar aqui. São os 3 segmentos que você queira. Normalmente, 2 deles já é o quanto basta. Eu vou traçar, no caso, esse e esse, que eu acho que fica um pouquinho mais confortável trabalhar. Tá? Agora a gente vai ter que entender o que está pedindo o enunciado, né? Suponha que os centros da esfera inscrita e circunscrita P coincidam. Então, primeiramente, o que é a esfera que circunscreve, né? Então, a esfera que circunscreve, eu não vou desenhar bem, porque eu tenho que acertar muito bem o centro aqui, mas a esfera que circunscreve, ela toca no vértice, ou seja, no caso, aqui, tocaria esse ponto aqui e toca nesse ponto, tocaria nesse aqui de trás, que a gente não fez o desenho por projeção, mas por erro de figura também, isso é comum, eu não vou desenhar essa esfera, mas teria que tocar nesse vértice aqui de baixo, e nesse outro vértice aqui de baixo. O que é importante disso? O importante é a gente marcar o centro, e do centro, o que nós temos? Olha, a informação que nós temos é o seguinte, depois que eu vou apagar e vou reescrever. A distância daqui até aqui, a gente vai chamar de R, e a distância daqui até aqui também é o Rzão. Tá? Isso é qualquer distância desse ponto para qualquer um dos vértices da pirâmide. Então, o que a gente vai precisar é isso aqui. Deixa eu apagar. O que a gente vai precisar é marcar um ponto especial, que eu vou chamar de centro. Do centro, eu vou traçar tanto esse segmento, que eu vou chamar essa distância aqui de Rzão, e o outro lado também de Rzão. Esse aqui é a nossa esfera circunscrita, o raio maior é Rzão. Agora, o que a esfera inscrita faz, né? A esfera inscrita, aí vai ser um pouquinho mais complicado. Acho que vai ser mais ou menos no nível, mas olha só. A esfera inscrita, ela vai ter que tocar naquele centro lá embaixo, esse centro aqui que eu estou falando. Tá? E nesse centro, o que tem de especial? Ele vai tocar aqui também, nesse ponto que é a interseção da face com a esfera, ela vai tangenciar. E quando tangencia, nós vamos ter esse segmento aqui, deixa eu botar outra cor, que vai ser o nosso Rzinho. A distância daqui até aqui
também é Rzinho. E o que é interessante desse Rzinho é que se eu traçar daqui até aqui, essa reta vai ter que ser perpendicular. Tá? Então, ou seja, o que nós temos é o que tem de importância essa reta aqui. Essa reta ela vai ser a altura, isso por semelhança de vários triângulos, porque a pirâmide é reta, é regular, tem uma esfera dentro, tem simetria demais essa figura. Ou seja, quando tocar aqui, nessa face do outro, numa das faces laterais da pirâmide, tem que tocar simetricamente, ou seja, tem que passar pela altura, né? Ou altura ou mediana, aqui todos o triângulo, nesse caso é isósceles, né? Então, essa vai ser a ideia, ou seja, então deixa eu fazer todos os traçados que a gente precisa. Então, deixa eu apagar essa esfera. O que nós temos? Ó, a gente tem que a distância daqui até aqui, ó, o Rzinho. Nós vamos traçar esse segmento aqui. Tá? Esse segmento aqui ele é importante, por quê? Porque a gente vai traçar mais um aqui que é perpendicular, em que aqui é o Rzinho. Essa é a figura que nós temos, tá? Bom, e o que ele está pedindo é, então, deixa eu dar mais umas letras aqui, ó. Esse aqui eu já chamei de C, esse aqui eu vou chamar de O, esse eu vou chamar de A, esse B, como eu não vou fazer nada, eu vou chamar o B, esse aqui, ó. Tá? Então, ponto. É isso que a gente precisa e o que a gente quer, agora a gente tem que entender o enunciado de novo. Determine a razão entre a esfera, as áreas da esfera circunscritas, ou seja, vamos botar área 1 sobre a área 2. A área 1 é 4π Rzão ao quadrado, que é a esfera circunscrita, sobre 4π Rzinho ao quadrado, e isso aqui tudo é exatamente Rzão ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado. É isso que ele quer determinar. Em outras palavras, para nos ajudar, para a gente não se perder na questão em nenhum momento, o objetivo é calcular x. Quem é x? X é Rzão ao quadrado sobre Rzinho ao quadrado. Tá? É isso que a gente vai fazer baseado nesses dados. Então, o que a gente tem que usar? Acho que a primeira informação, tinha que procurar algumas semelhanças de triângulos aqui, eu acho que isso aqui é uma das ferramentas, mas a gente vai precisar saber que a base é um quadrado. Aqui, como que eu já trabalhei o problema, vamos falar que o lado do quadrado seja 2x. Tá, por que eu estou botando 2x? Para não trabalhar com fração. Por quê? Repara essa figura aqui, que eu apaguei um dos lados, né? Que eu não preciso. Mas eu vou precisar quanto mede esse segmento aqui. Então, novamente, ó, centro do quadrado, de lado 2x. Qual é a distância entre o centro e a metade de um lado? Ele é x. Então, vamos fazer a figurinha 2D para quem precisar. Então, eu vou traçar aqui, não totalmente quadrado, mas eu espero que alguma coisa suficientemente próxima. O que ele está dizendo é o seguinte, esse aqui é o nosso centro O, e o que eu estou fazendo, olha, é essa distância daqui até aqui. Ó. Essa distância daqui até aqui, o que eu estou falando para vocês é o nosso x, que é o centro O até o lado B, em que a medida do lado do quadrado é 2x. Tá? Então, isso aqui é o x. E, além disso, eu vou traçar o segmento OA. Deixa eu botar o A aqui, né? E o segmento OA... Opa! Nossa! Ah, que eu apertei o A. O segmento OA, ele vai medir quanto? Olha, aqui mede x, aqui mede x, então aqui mede x raiz de 2. Então, a gente sabe que aqui mede x raiz de 2, tá? Se precisar. Bom, agora o que a gente precisa? Olha esse triângulo aqui, ó, que tem OAC. Então, deixa eu fazer aqui o triângulo que a gente precisa. Eu botei x aqui, mas o x eu peço desculpas, um ato falha aqui. Vamos trocar tudo por y, né?
Tá? Por que que eu estou trocando por y? Porque eu já chamei de x isso aqui, né? Não tem necessidade. Então, olha, agora sim. O que que a gente vai precisar? Deixa eu botar o raiz de 2 certo. Então, olha esse triângulo ORI, OAC. Então, nesse triângulo OAC, olha só o que nós temos, ó. Aqui é o O, aqui é o A, e aqui é o C, aqui é o 90 graus, aqui é o Rzinho, aqui é o Y raiz de 2, e aqui é o Rzão. Tá? Então, a gente tem a nossa primeira relação entre os lados dos quadrados e os raios. Então, vou escrever aqui, ó, r ao quadrado, isso aqui vai ser igual a rzinho ao quadrado mais 2 vezes y ao quadrado. Isso é Pitágoras. Né? Então, essa aqui é o nosso primeiro triângulo. E aqui embaixo, já desenvolvemos tudo que podia desenvolver. Tá? Agora, a gente tem que subir, a gente tem que usar esse vértice aqui de alguma forma também, né? Bom, agora, o que que a gente vai fazer? Nós temos esse triângulo retângulo aqui. Tá, então vamos dar mais umas letras aqui, olha. Esse vértice aqui eu vou chamar de A, B, C, eu vou chamar de D. Tá? No ABCD, olha só o que nós temos. Hipotenusa R e um dos catetos Rzinhos. Então, no fundo, eu vou ver se vocês percebem isso. Eu posso chamar esse ponto aqui de C. Esse ponto aqui, vamos dizer, eu vou chamar de D, ou desculpa, de V. E esse ponto aqui eu vou chamar de D. Tá? Um dos catetos é Rzão, o outro a hipotenusa é Rzão, um dos catetos é o Rzinho, triângulo retângulo. Então, esse lado aqui, ó, que eu estou dizendo para vocês, mede y raiz de 2. É exatamente o VD. Tá? Quem quiser, ou seja, esse triângulo aqui, ele é equivalente a esse triângulo aqui, ele é equivalente no sentido de congruência, né? Bom, então nós temos uma medida. Agora, o que que a gente pode mais usar? Já usamos esse triângulo, falta vamos dizer, o principal, né? Esse grandão aqui que a gente sempre usa. Tá, o triângulo que a gente vai usar, a gente pode ficar fazendo um monte de completar quadrado para também tentar achar esse segmento, alguma coisa disso. Mas o que é interessante é o seguinte, vamos pegar esse ângulo aqui, ó, e vamos chamar de θ. Tá, quando eu digo que esse ângulo θ é esse aqui, ó. Tá, ó, cateto oposto, Rzinho, sobre cateto adjacente, que é o y raiz de 2. Então, vamos lá, cateto oposto sobre cateto adjacente. Além disso, esse triângulo aqui ele é bem mais comum, a gente consegue ver sobre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, deixa eu desenhar mais um triângulo aqui. O triângulo que a gente vai desenhar é esse aqui, ó. Começa lá no V, toca no O, vai no B e faz isso. Tá, então aqui nós temos o nosso ponto Czinho, aqui nós temos o V, esse ângulo aqui ainda mantém o θ, esse ângulo é de 90, aqui é o Rzão, aqui é o Rzinho, aqui é o nosso valor y, e aqui eu não sei quem é, né? A hipotenusa eu não sei quem é, tá? Então foi esse triângulo aqui todo que eu desenhei lá embaixo, tá? Então, opa. Então aqui é o V, aqui é o O e aqui é o B, tá? Aqui sem me esconder aqui, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês, olha, tangente de θ, ele é igual a R sobre Y raiz de 2, tá? Por esse triângulo aqui. E também por esse triângulo, é igual a Y sobre Rzão mais Rzinho. Essa é a segunda relação. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Eu já vou expandir todo mundo, que vai dar o seguinte, ó. Rzinho vezes Rzão, mais Rzinho elevado ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a y ao quadrado raiz de 2. Bom, novamente, tem que lembrar agora quem que a gente quer. Temos três equações.
duas incógnitas. Então, antes de tudo, não vai dar para achar Rzinho, Rzão e Y. Tá muito solto, né? Se uma pirâmide dessa funciona, se eu pegar todos os lados e multiplicar por 2, também vai funcionar do centro entre a esfera inscrita e circunscrita coincidir, o centro coincidir, né? Entre a esfera inscrita e circunscrita. Então, existem vários triângulos, tá? Existem várias pirâmides de base quadrada. Mas o que eu sei é que, a menos de uma razão, vamos dizer assim, o Rzão sobre o Rzinho é única. Tá? Se a gente sabe o valor do Rzão, a gente tem que saber o Rzinho e o Y. Só que a gente não sabe nada, por exemplo. Então, se a gente não sabe nada, o que a gente vai ter que fazer? Eu espero que fique razoável para vocês que, como eu quero esse valor aqui, eu vou sumir com Y nessa equação. Tá, se eu sumir com Y, eu acho uma equação entre Rzão e Rzinho. E depois eu me viro para achar o Rzinho ao quadrado. Então, em outras palavras, e depois eu me viro para achar o X. Então, em outras palavras, nós temos que... eu vou multiplicar essa equação aqui por 2, isso aqui por 2 e isso aqui por 2. E eu sei que, portanto, 2Rzinho, Rzão, mais Rzinho ao quadrado, isso aqui vai ser igual a quem é 2y ao quadrado? 2y ao quadrado, esse pedaço aqui, é r ao quadrado menos rzinho. Esqueci do 2 aqui, né? Menos rzinho ao quadrado, tudo isso multiplicado por raiz de 2. Tá? Eu substituí isso pela diferença disso aqui, tá? Ou seja, passei o rzinho para o outro lado, o rzinho ao quadrado para o outro lado e já substituí. Bom, ótimo, conseguimos alguma coisa. Só que, como que eu disse, olha, pela expressão que a gente quer, eu espero que fique razoável para vocês e que a gente divide todo mundo agora por Rzinho ao quadrado. Tá, essas duas expressões são iguais. Então, olha só o que nós temos. 2 vezes Rzão sobre Rzinho mais 2. Isso aqui vai ser igual a Rzão sobre Rzinho elevado ao quadrado menos R... Opa! Deixa eu botar um parênteses aqui. Menos 1. Tudo isso multiplicado por raiz de 2. Então, olha que maravilha. Agora sim, esse aqui é um valor x. Tá? Esse aqui é o valor x ao quadrado. Então, olha só o que x satisfaz. 2 vezes, deixa eu botar o x mais 1 em evidência aqui. Desculpa, 2 vezes isso aqui, ou seja, esse valor aqui é o nosso x. Não é o nosso x, é o nosso raiz de x, né? Então, deixa eu botar mais uma letra aqui, que eu não estou gostando de chamar isso aqui de x. O x é isso, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o z de Rzão sobre Rzinho. Tá? Por que isso? Porque agora vai ficar 2 vezes z mais 1. E isso aqui vai ser igual a z ao quadrado menos 1, todo mundo multiplicado por raiz de 2. Tá? Essa aqui é uma conta que a gente está fazendo. Então, repara como que a gente já simplificou bastante, tá? Por isso que eu troquei o z. E quem eu quero? Eu quero o x. Então, repara a sorte que a gente tem aqui. Isso aqui, esse pedaço aqui é z mais 1 vezes z menos 1. Repito, raiz de 2. E, vamos dizer, corto isso com isso. Então, nós temos que z menos 1 ele é multiplicado por raiz de 2, ele é igual a 2. Se eu passar isso aqui dividindo, raiz de 2 dividindo, nós temos que o z menos 1 ele é igual a 2 sobre raiz de 2, e já racionalizamos, né? Isso aqui racionalizando dá raiz de 2. E, portanto, nós temos que z ele é igual a 1 mais raiz de 2. Quem a gente quer? X. Mas quem é x? O x, por tudo que a gente escreveu, é z ao quadrado, que é igual a 1 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Poderia terminar aqui? Pode, mas acho que esse caso aqui a gente pode fazer a conta também, né? O quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E isso aqui é igual a 3 mais 2 raiz de 2. E com isso, finalizamos essa questão. Tá? Teve bastante explicação, com bastante cuidado. Tá? Pelo menos eu considero isso. Mas aqui é essa a resposta final. Esse é o valor de x que a gente queria encontrar. Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.